finaleira, OAB. Explica pra gente aqui como que é a OAB. Eu, como não fiz, todo mundo fala que é o bicho de 7 cabeças, né? Eu quero morrer. Tá com essa jogada ponte. Que parece que, eu por fora, parece que é uma faculdade dentro da faculdade. Cara, a história da minha... Tudo na minha vida tem uma história, né? De novo, eu e as minhas histórias. Porque eu tinha a pretensão de fazer a prova da UAB antes de terminar a faculdade, né? Pra me livrar disso. Eu acho que a maioria do pensamento das pessoas. E no começo do último ano, né? Do 5º ano, eu falei, tá, vamos lá. Eu vou prestar a primeira prova do ano, que é lá pra março, assim. E aí depois eu vou resolver meu TCC. E aí eu já fico livre e tal, blá, blá, blá. Fevereiro de 2014, né? 2014, o que acontece comigo? Eu me acidento de moto, eu arrebento meu cotovelo, preciso ficar internada às pressas para fazer uma cirurgia, porque eu perdi essa bolinha do cotovelo aqui, eu não tenho, então eu tive que fazer a reconstrução do cotovelo. E aí o médico vira e fala assim pra mim, assim, então, o seu tempo de recuperação é de mais ou menos X meses. Oi? Como? Não, eu tenho um cronograma, eu tenho que prestar o AB, eu tenho que fazer meu TCC, eu não tinha nem começado meu TCC, eu falei, meu Deus do céu. Aí a primeira chance de prestar o AB na primeira prova do ano foi por água abaixo. Aí eu, tá, agora então eu tenho que escrever meu TCC. Que jeito? Com uma mão só, né? Aí eu digitava meu TCC todo com uma mão só pra poder adiantar alguma coisa. Aí quando eu fui prestar o AB, eu prestei de primeira, não fiz cursinho pra primeira fase, prestei na raça mesmo, falei, vamos lá, vamos ver o que dá e tal, eu já tava toda, né, vindo daquele último ano, ai, caramba, quanta coisa aconteceu. Aí prestei, passei na primeira fase e eu acho que as pessoas falam, ai, é o AB, o AB, o AB. Tá, é uma prova difícil, é uma prova que te exige muito, mas eu acho que os 5 anos são tão mais difíceis, sabe? Que às vezes você só se dedicar um pouquinho e ali aproveitar um pouco mais da aula. Eu pareço aquelas tias hoje falando para as crianças assim, gente, estuda, porque isso vai fazer uma puta diferença lá na frente, que daí você não vai precisar fazer um cursinho ou correr, fazer um plano JK 5 anos em 5 dias. Então, cara, estuda na faculdade, porque vai te fazer diferença lá na frente. Aí eu passei na UAB na primeira fase, de primeira, assim, e tal. E aí, a segunda fase estava marcada para o outro ano, para janeiro do outro ano. Aliás, minto. Estava marcada para final de dezembro de 2014. Eu falei, suave, eu com viagem marcada para o exterior. Era a minha primeira viagem, era a minha viagem de formatura, assim, né? E aí eu falei, cara, vou sossegada, vou lá, vou fazer a prova e vai dar tudo certo. E eu vou sair de férias tranquila e beleza. Cara... De repente, muda o edital e eles falam, não, agora a prova vai ser em janeiro. Acho que foi dia 10 de janeiro. 11, não foi 10 de janeiro? 11, é 10 ou 11 de janeiro. Sei lá, eu acho que era o quê? 2 dias depois do que eu voltava de viagem, assim. Nossa, me bateu um baita desespero. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou comprar um cursinho pra segunda fase, vou meter o louco, vou ver o que eu consigo absorver antes de viajar, porque do meu cursinho parava, porque tinha Natal e tanta coisa. Resumo. Eu acho que eu vi, sei lá, pouquíssimas aulas, sei lá, 3, 4 aulas de prática. Fui viajar, curti a viagem, nossa, que delícia, maravilhoso e tal. Voltei e falei, caramba, eu tenho um trem pra resolver agora, né? Que é a bendita da UAB. E aí eu ficava assim, nossa, e se cair tal coisa? Não, se cair tal coisa, eu não vou entregar na mão de Deus, né? Não tive tempo, mudou tudo. Mas eu tive uma prática, eu fiz penal na segunda fase. Eu ia perguntar isso, qual foi a matéria? Eu fiz penal. Porque também não sei. Nunca atuei em penal e não atuaria. Porque também não sei. Mas eu tinha uma professora muito boa de prática penal. Isso ajuda, viu? O professor é muito... O professor influencia demais nas nossas escolhas. Eles não sabem o poder que eles têm de influenciar a vida do estudante e toda uma carreira, né? E aí, como eu tinha aula de sábado de prática, e a minha prática de penal era muito boa, eu falei, vou confiar, entreguei na mão de Deus. A hora que eu abri a minha prova, cara, nossa, caiu uma queixa-crime, um negócio que a gente tava cansado de fazer em aula. E aí eu fui lá, entreguei, falei, amém, o resultado saiu, passou, tudo certo. Eu acredito que a OAB, talvez seja... E foi tranquilo, porque como eu tinha
né, prestado atenção na aula, feito tudo e tal, lá, foi bem de boa. É que talvez seja muito fácil a gente falar hoje, né? Que a prova da OAB é não sei o que e tal. Mas o que mais influencia é a carga emocional, sabe? E talvez também a pressão dos pais, de algum familiar. Que acaba caindo também no emocional, né? E no caso, acaba interferindo. E no caso de professor. Sabe, o professor que... Não, você vai fazer, você vai passar facinho. Nossa, isso é uma verdade. Aí você vem a questão de se cobrar. Exigência. Meu Deus, se eu não conseguir, vou frustrar todo mundo. Esse é o ponto-chave, é o emocional. Na maioria das vezes é o emocional. Tá preparado sentar e dar o branco, né? Exato. Você vai fazer o quê? Você vai chorar? Você vai embora? Você vai... Não tem o que fazer. É você conseguir lidar com o teu... Você ter essa frieza ali naquele momento... lidar, e eu acho que isso em qualquer tipo de prova, né? Tanto OAB, concurso e afins, é você parar e ter esse momento de frieza mesmo e separar. Eu sou muito razão. Eu sou uma pessoa muito racional. Bem pouco emoção mesmo. Eu sou fria e calculista. Ai, meu Deus, isso vai Peaky pro corte. Blinders. Peaky Blinders, adoro. Zerei agora. Tô órfã, inclusive. Ô, Gustavo, quando